gente, mas de uma forma geral é mais uma noite de muita alegria para mim, para a Laís, receber todos vocês aqui para a gente poder dar mais um passo nessa caminhada que a gente está trilhando, né? Então, para nós é uma honra vocês terem decidido. A gente está vendo alguns rostinhos que estiveram no outro encontro passado. E que delícia que é, né, Laís, saber que decidiram seguir essa caminhada junto com a gente, né, Jean? E outros que não puderam estar no encontro passado, mas que se esforçaram para até assistir a gravação que ficou lá no link, e outros que estão pela primeira vez conhecendo a gente. Então, nós estamos muito honradas em recebê-los. E a gente quer começar hoje, além disso, se apresentando para vocês formalmente, porque tem todo o grupo, muita gente nova chegando. Oi, Roger, bem-vindo. Obrigado. Muita gente nova chegando. Então, a gente quer se apresentar formalmente. O meu nome é Kelma. Eu sou fundadora e diretora da Fava de Bolota hoje. A Fava de Bolota ela é um quintal brincante que fica em Palmas, no Tocantins, e que atende crianças de 2 a 9 anos de idade. Então, aqui é um lugar que a gente chama de Terra dos Encantados, porque todo pé que pisa aqui é pé encantado, porque tem encanto em tudo que acontece aqui no fazer das crianças e dos adultos também. Sejam eles os educadores, sejam as famílias. Tem muita coisa bonita que acontece aqui que a gente possibilita esse contato direto com o universo natural. Então, é um espaço muito verde, em que a gente trabalha só com elementos naturais. Então, esse grupo que vem ao encontro da Fava de Bolota é um grupo que se identifica com o universo natural e que reconhece o quanto faz bem para essas crianças estarem distantes dessa tecnologia toda, né? E estarem respirando esse ar debaixo dos cajueiros, debaixo das mangueiras, debaixo das jabuticabeiras, em que eles escolhem qual fruto, dependendo da estação, para ir experimentando. Então, eu sou mãe, sou avó, sou uma mulher que se dedica a esse universo de pesquisa das crianças e dos adultos e da relação que o mundo natural tem com a gente. É isso aí, é um pouquinho de mim para vocês. Linda. É linda essa Kelma, né, gente? Eu sou apaixonada por Kelminha também, grata pelo nosso encontro, né, e por conhecer instituições e quintais brincantes que fazem a diferença no mundo. Então, sempre que você apresenta o Fava de Bolota, eu vejo assim, sabe? Aquela esperança, assim, aquela coisa linda de falar, gente, tem muita coisa linda acontecendo mesmo na nossa geração. E eu sou Laís, pessoal, alguns, né, chegaram a nós pelo Fava de Bolota, outros por mim, então eu sou Laís, eu sou engenheira florestal, foi a minha primeira formação, né, eu já tenho muito forte esse vínculo, essa paixão, esse amor pela natureza, pelo contato, né, com os elementos naturais, esse universo ele é bem encantado em mim, de uma trajetória desde a infância também, então me considero uma amante, uma curiosa da natureza. E desde a minha caminhada fui militando muito na área de agricultura urbana e ali eu me encontrei em contato direto com a terra, nesse despertar de uma leitura da natureza, de uma linguagem, né, do que ela está sempre comunicando. Então, desde o momento que eu fui entendendo que eu era uma analfabeta da natureza, eu fui buscando essa ecoalfabetização e fui me especializando como educadora ambiental, em trazer as pessoas para uma vivência mesmo, e também com crianças. Então, atuo como professora nas escolas, mas professora de agroecologia, para crianças do ensino infantil e fundamental 1, já atuei nesses dois, e me especializei também como engenheira florestal em paisagismo. Então, faço criação de projetos paisagísticos e com uma tendência muito voltada para o paisagismo ecológico, né? Olhando as características do local, da paisagem e valorizando essas características
E nisso é aquilo que a gente também já conversou da outra vez, né? Incluindo o ser humano dentro dessa paisagem também. Então, um paisagismo que seja para interação, né? E não para contemplação. É um pouquinho de mim e já desenvolvi alguns projetos vivenciais aqui, tanto para adultos e para crianças. Um que eu gosto muito é a colônia de férias Jardim dos Saberes aqui, que também tem uma boa repercussão, as pessoas amam. E eu partilho um pouquinho disso tudo lá nas redes sociais. Coisa linda também, viu? Nosso encontro, gente, só para vocês saberem, foi coisa da natureza, foi coisa do universo. Então, a gente não sabe explicar como é que a gente foi se conectando. A gente sabe que foi coisa do universo, da natureza, que foi atraindo uma outra, de repente a gente se encontra, se conecta e faz nascer e faz brotar muitas coisas bonitas juntos. Algumas, um exemplo disso que está acontecendo, e outras acontecem só entre a gente, que a gente divide, que a gente está amadurecendo, crescendo juntas. E que lindeza é encontrar um outro par, né? Um par em que a gente possa falar com a mesma língua, né? Que acredita nos mesmos ideais e que busca um mesmo movimento de revolução para o planeta. Então, isso é muito lindo. E aí a Laís também tem um convite especial, né, Laís, para ser feito agora. Ótimo. Para todo mundo. Eu acredito muito nessa sincronicidade do universo, que é o que a Kama falou agora, e que quando a gente lança isso, intenção do nosso coração para fora, a gente realmente abre a nossa boca, né? E profetiza isso, né? Lança, a gente realmente move as energias para que isso retorne para a gente. Então, esse nosso encontro, eu acredito nessa sincronicidade. E para dar abertura na nossa vivência de hoje, não quero que a gente coloque essa intenção do nosso coração também, assim como a gente fez no primeiro encontro, então uma forma de recapitular. Eu quero que a gente traga o nosso corpo para o momento presente e se intencione nisso, né? Se concentre nesse nosso anseio, porque muitas vezes a gente quer pensar 10 mil coisas de uma vez. Então eu queria convidar vocês para respirar, sentar agora, vir para esse encontro de uma forma aberta, fluida, disposto também a colaborar, né? Não ser somente a estar com seus ouvidos abertos para falar, para ouvir, para falar, né? O seu corpo inteiro presente nisso aqui, porque a gente está aqui para fazer uma troca, como falamos da outra vez, não vamos trazer verdades absolutas, vamos trazer a nossa bagagem, e a nossa bagagem é tanto de pesquisa, de estudos, quanto vivencial. Então, a gente vem aqui para partilhar isso. E que se isso puder, se isso acrescentar, né, na sua vivência, é isso que a gente, né, se for uma luzinha que estava faltando, é isso que a gente quer no sentido do caminho que você está construindo para você. Que cada um constrói, né? Que cada um tem o seu caminho para construir aqui. Então, coloque o seu corpo assim, tirando todo esse julgamento, acolhendo também tudo que você viveu no dia de hoje, o que foi preciso para chegar até aqui, né? A gente estava aqui se preparando durante a tarde para vocês, estávamos sempre concentrados nessa intenção, em cada um que foi convidado aqui, e você também, que você possa recapitular aí agora, nessas atividades, aquilo que você fez, se foi corrido, se não foi, se deu tempo de fazer tudo que estava previsto do dia, as tarefas diárias e se não deu. E tudo bem, acolha isso, a gente sempre tem a nossa luz e a gente sempre tem a nossa sombra. E as duas precisam ser acolhidas. Então, entenda que esse momento agora, ele pode ser um momento de autocuidado, um momento que você possa estar entrando nessa roda, né, para se permitir, para ouvir, para experimentar, né, para acrescentar. Então, é mais essa intenção que a gente queria. Então, vou pedir, assim, 2 respirações profundas nossas em silêncio, para a gente já começar com esse silêncio aqui agora. No sentido de a gente sentir o corpo e sentir o ciclo. Então, começando, inspira profundamente.
E a gente traz agora aqui. E eu queria convidar vocês, espero que vocês tenham entrado também nessa sinergia. Queria convidar alguém, se tem alguém aqui que estava com a gente no primeiro encontro. Eu queria perguntar para vocês como foi essa semana, se alguém teve a oportunidade de vivenciar um ritual natural, um ritual de experimentação do corpo, das sensações. E se alguém, né, se alguém aqui, né, ou mais de um, não sei, vamos ver como é que está aqui a demanda, se alguém está disposto a compartilhar, né, em vez de a gente fazer recapitular os pontos teóricos, a gente queria ouvir alguém que possa ter experimentado um pouco e como foi essa experiência, se tem alguém que queira se manifestar aí, pode abrir o seu áudio, pode falar um oi aí pra gente. Não se acanhe, não fiquem acanhados, gente. Vai ser bonito compartilhar, gente, mesmo num tempo curtinho, assim, mas até 5 minutos, falar assim rapidinho, entre 3 e 5 minutos, como é que foi essa vivência com o seu corpo? O que aconteceu com o seu corpo nessa experiência? E se ela aconteceu, né? Ou se você sentiu o desejo, mas não pôde, alguma coisa parecida, que eu vi que tem pessoas aqui que estavam no outro grupo. Então, se isso tiver acontecido, se manifeste e relate para a gente, para que a gente possa tentar sentir essa experiência que você teve. Teve alguém? Eu vou falar um pouquinho, então. Boa noite a todos. Jean, Oi. deixa eu te interromper antes, então. Eu Oi. quero convidar você, na hora que você for contar essa experiência agora, que você conte ela em forma de uma história, né? A gente, em vez de você conte para que a gente entre na sua historinha também, igual a gente conta para criança. Eu estava lá, estava de tal cor, eu vi isso ou não, né? E se você conseguir contar dessa forma, só para a gente atiçar o nosso imaginário aqui, cada um de nós, e a gente poder vivenciar o que você viveu. Tá certo. Convites, né? Fique à vontade. Consigo fazer dessa forma. Eu penso, estando aqui no meu aconchego desse isolamento, em volta de poucos elementos da natureza, eu escolhi um mantra que foi dito na última passagem que nós tivemos juntos. A frase que dizia: eu estou bem, meu corpo está bem, cada celulinha está bem também. Pela correria que eu tenho todos os dias como um ser, ainda não foi possível chegar até a natureza. Mas algo dentro de mim foi transformado. Eu percebo que aquelas dores que eu tinha pelas costas, em minha nuca, ela está dissolvendo pelo meu corpo. E é uma forma que já está nos meus joelhos. Aos 3 dias eu ando com essa dor que percorreu este corpo e chegou até os joelhos e não soube encontrar a resposta. Mas hoje aqui, retornando ao nosso encontro, eu tenho a certeza de que a dor ela está saindo, ela está sendo eliminada. Talvez eu consiga, se nessa semana eu pisar na terra, que eu acho que é o que está faltando para mim, é o pé no barro, é o pé na terra vermelha, porque aqui tem muita terra vermelha, né? Para descarregar toda essa energia. E assim foi minha semana. Ai, que lindo! Que a sua cura seja a minha cura. Que a sua célula curada possa ser a minha célula curada também. Eu partilho, e eu acho que as nossas dores, elas sempre estão manifestadas para que a gente acolha elas, compreenda o motivo, aceite em primeiro plano, entrega, lança para o universo. E aí a gente vai entendendo, essas são as provocativas que a natureza traz para a gente. A gente precisa escutar, né, trazer e entender por quê, a origem. Então, que a sua cura seja a minha cura também. Assim seja. Emocionada, viu, Jean? Bom, então depois dessa emoção que a gente teve aqui com o Jean, né, que foi muito bonito, desde o outro encontro, a gente já vem sentindo que ele começa a dar os seus primeiros passos nessa caminhada natural. A gente está sentindo isso junto com você, tá, Jean?
Não é só uma questão de perceber, a gente está sentindo isso junto com você, tá? O movimento que está acontecendo contigo, a gente está sentindo, compartilhando. E aí a gente traz hoje um diálogo para dar continuidade a isso que é a todo esse movimento de caminhada dos passos. Hoje a gente dá um passo a mais. E a gente escolheu tratar de um tema muito, muito, muito bonito, muito especial, que é a formação de famílias ecológicas, né? Uma geração de famílias ecológicas. Nós chegamos a fazer uma provocação é uma nova geração, famílias ecológicas é uma nova geração. Então, a gente escolheu falar sobre essa geração de famílias ecológicas e, dentro desse tema, a gente poder abordar essa capacidade de perceber a conexão entre os fenômenos naturais, né? Sobre o próprio protagonismo dos adultos, seja pai, seja educador, né? Quando oportuniza experiências naturais para as crianças. E a gente poder pensar nessa geração que a gente tem aí, que é uma geração de crianças digitais e geração de pais digitais, e a gente poder falar sobre isso também. Mas nós escolhemos falar sobre isso de um outro formato, convidando duas famílias para que a gente conversasse diretamente com elas sobre essa formação ecológica. Duas famílias que vêm de um movimento natural, mas famílias que vêm de regiões diferentes do país, e aí eu quero, antes de apresentar essas famílias, eu quero dizer para vocês que a gente vai já começar a conversar com elas, a gente vai conversar com cada família em separado, e a gente tem duas representantes aqui dessas famílias. Avisar para vocês que a gente vai ter os microfones de vocês fechados, para que a gente possa fazer perguntas e ouvir as respostas dessas convidadas conosco por meio do chat, que nós estamos aqui lendo, e se a qualquer momento a gente pode interromper e... Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Deu uma travada. Tá me ouvindo bem? Mas agora voltou? Voltou? Voltou agora, né? Voltou? Então, o que a gente quer é continuar garantindo a interação com todo mundo, mesmo os telefones estando desligados. O chat está aí, podem digitar, fazer perguntas, procurem sentir, gente, ao máximo o que essas famílias vão trazer para a gente da experiência que eles viveram de transformação e do que acontece hoje com eles. Então, podem fazer perguntas que a gente vai fazer essa ponte, tá bem? O chat está liberado para vocês. Então, eu quero apresentar essas duas representantes das famílias e falar, a gente tem primeiro agradecer, assim, que essas duas mulheres, que é a Evelyn e a Flávia, que são as representantes dessas duas famílias que estão conosco hoje, agradecer imensamente em meu nome, em nome da Laís e de toda a nossa equipe de apoio, agradecer em nome dos Caminhos Naturais, assim, a forma como vocês receberam o nosso convite, dividir esse percurso de conexão natural de vocês, esse percurso de conexão com a natureza de vocês, essa natureza interna e essa natureza exterior, e como é que vem acontecendo a formação dos seus filhos dentro desse universo ecológico. Então, a gente quer agradecer de coração. E agora eu apresento, que primeiro é a Evelyn, que é casada com o Leandro, e que é mãe da Pérola, de 3 anos, viu, gente? É uma família de Minas Gerais. E depois a gente tem a Flávia, que é casada com o Rodrigo, e é mãe da Aline, de 5 anos. Uma família carioca que decidiu vir viver na Serra, na região tocantinense. Então, olha só como é que a gente está, né? A gente vai ouvir famílias de diferentes contextos e a gente e isso vai ser muito rico. Então, eu quero poder chamar para a roda
Para começar a entrar na roda, a Evelyn vai entrar nessa roda agora para a gente poder iniciar essa conversa e todos os demais participantes fiquem à vontade para ir sentindo essa experiência da Evelyn e ir no chat e interagindo com a gente, porque a gente vai lendo e vai podendo fazer essa interação, tá bom? A Laís está aí, também está na roda junto com a Evelyn. Fiquem à vontade, mulheres. Boa Muito noite. bom. Boa noite. Conseguem me ouvir bem? Eu ouço bem. Boa noite, Evelyn, tudo jóia? Tudo bem, feliz por estar aqui com vocês. Um grande prazer também nosso, porque a gente não se conhece pessoalmente, mas a história da Evelyn a gente acompanha pelas redes sociais e já se trocava, né? Já trocava mensagens, tanto a Kelma, tanto eu com Evelyn, porque ela tem um universo natural ali, um encantamento que é inspirador, então não tem como a gente não querer conhecer essa família. É muito especial mesmo para quem tiver o privilégio de estar aqui hoje ouvindo e se inspirando a partir deles, né, Evelyn? E o que a gente quer que seja algo fluido mesmo, essa troca que a gente algumas perguntinhas que a gente preparou para te ouvir. E, pessoal, vamos aproveitar também para perguntar. Quem tiver pergunta para fazer, conforme o relato dela, vai colocando no chat perguntas, assim, porque é uma oportunidade de a gente dar uma stalkeada na vida da pessoa, né? Conhecer mais, se aproximar. Então, fiquem livres aí nas perguntas que a gente vai estar de olho, viu? No chat. E assim, Evelyn, para começar, o que a gente queria mesmo é saber quem são os pais da Pérola, quem é Evelyn, quem é Leandro. E a gente quer te ouvir, se é presente primeiro. Obrigada. Boa noite. Para mim é um enorme prazer estar com vocês nessa caminhada. Dizer que Kelma e Laís, vocês são inspiradoras para a nossa família. E eu tenho certeza que outras pessoas que aqui estão, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, também são, né? Só por estarem aqui, já devem ter alguma intuição natural também, né? Eu acredito que estão nesse caminho conosco. Tanto eu quanto o Leandro somos de famílias que sempre moram no interior. Eu em Uberaba, Minas Gerais, e o Leandro é de Romaria, uma cidade bem pequenininha. O Leandro, em especial, sempre morou na roça, né? Sempre teve essa partilha com a natureza, mas de uma forma, assim, de bastante trabalho, uma vida muito sofrida, que inclusive os meus sogros ainda têm, e têm sensibilidade para perceber essa beleza da natureza ainda assim. Nós temos 14 anos casados e há 3 anos fomos abençoados com a chegada da Pérola. E onde foi que começou essa nossa caminhada por esses caminhos naturais, né? Eu e Leandro somos de famílias que sempre brincou com terra, sempre brincamos com lama, sempre com muito movimento. Eu tenho muitas memórias de brincar de comidinha embaixo do pé de goiaba. Então, somos de famílias do interior que aproveitou o brincar livre bastante, quando esse termo ainda nem existia, né? E em algum momento da nossa fase adulta, essa capacidade de enxergar a interioridade humana se perdeu. A gente tinha outras prioridades, a vida muito corrida, os nossos sonhos foram tomando uma proporção muito maior do que até a gente conseguia comportar, e a gente se perdeu um pouco. A gente não deixou de contemplar a natureza, mas aquele olhar apreciativo, de observar, de parar para perceber os ciclos, de pertencimento, em algum momento isso se perdeu. E aí, quando a gente soube da chegada da Pérola, ainda gestante, a gente começou a estudar um pouco sobre educação infantil e qual era o caminho melhor para a gente seguir, como é que a gente ia criar um novo ser humano, né, que dependeria da gente e que também estava se criando, né, porque a pessoa nasce sem saber nada também. E nesses estudos de várias pedagogias, de várias abordagens, todas iam para o mesmo caminho, que era deixar a criança livre, né? Que ela tivesse liberdade, que ela se sentisse parte da casa, não sentir parte, que ela pertencesse à casa, né? Que ela tivesse liberdade para ir e vir. E em especial que ela tivesse esse contato com a natureza. Então, todas elas levavam para esse caminho. E a gente começou a estudar que caminho era esse. E nós chegamos à conclusão que é o caminho da vida.
que a vida por si só, ela autoeduca, que não precisaria eu e o Leandro estarmos o tempo todo ensinando nada, que a gente não precisava educar a Pérola, que ela vai se autoeducar. E o que a gente precisava fazer? A gente precisa oferecer para ela um ambiente que seja favorável a essa autoeducação. Então, na nossa casa, por exemplo, tudo que ela precisa para se manter, para brincar, fica tudo ao alcance dela, desde o banheiro até a cozinha, por exemplo. O nosso quintal é aberto à Pérola, lógico que a gente tem uma preocupação com segurança, até com a própria natureza, né, que tem os riscos e o perigo que tem também, mas a gente sempre deixa ela livre. Então, a gente não traz uma atividade dirigida, a gente sempre deixa esse brincar livre e ela é pertencente à casa. Então, se ela quer pegar alguma coisa, ela pega. Se ela deseja se alimentar com alguma coisa, ela mesma se serve. Claro que a gente sempre ajudando, né, para que ela possa chegar a esse caminho final que ela deseja. E nós começamos a perceber, desde que ela nasceu, que sempre que a gente estava na natureza, não só em ambientes abertos, mas na nossa natureza interna, parecia que a gente tinha uma maternidade mais leve, sem muita pressão, sem aquele cansaço que a maternidade traz. Então, parecia que a gente estava com mais leveza, tanto nós quanto ela, por estar mais livre. E aí foi essa nossa decisão, de que a gente ia sempre priorizar os elementos da natureza, espaços abertos, o verde, observar as transformações. E num determinado momento, embora a gente priorizasse isso para a vida dela, aquele encantamento nosso ainda estava um pouco a desejar. Então a gente apreciava, mas eu não ficava assim deslumbrada com as coisas. A gente queria mostrar isso para ela, mas a gente pensou, precisa estar em nós também, porque se ela não perceber isso em nós não vamos conseguir passar isso para ela. E embora a criança tenha naturalmente essa essência de apreciar a natureza, ela também poderia se perder, assim como nós nos perdemos em algum momento. E como a gente ia fazer isso, que foi a grande chamada. Nós participamos de uma brincadeira, que para a gente foi uma coisa muito séria, que foi o Caixas da Natureza, do Ser Criança Natural. E quando a gente recebeu a primeira caixa, com vários elementos da natureza, e uma dedicação assim, infinita que aquela família teve para a gente, eu fico até emocionada. Aquilo me tocou demais, porque eu falei, nossa, eu tenho um quintal enorme, cheio de coisas, a gente tem espaços públicos, espaços abertos, cheio de coisas, que eu vou todo dia e eu não percebi aquilo, né? Então, tudo que eu estava recebendo naquela caixa, eu já tinha visto em algum momento, mas não tinha parado para avaliar, para ver como ele se transforma, para ver essas mudanças, e aquilo, para mim, foi, assim, mudou a nossa vida mesmo, as nossas concepções, o nosso estilo de vida. Embora a gente já tivesse uma vida muito tranquila, a natureza, assim, veio balançar mesmo. Eu fico até emocionada, porque eu senti essa transformação em mim. Até os meus sonhos, os meus desejos. Eu até comentei com a Laís. Eu, assim, já fiz várias mudanças na nossa casa, a ponto, assim, de colocar um revestimento numa parede que tinha uma era, por exemplo. Mudanças que eu achava que ficaria mais bonito, que hoje eu não faria jamais. Então, assim, eu passei a observar mais a casa, passei a ter mais afeto pelos espaços, por todos os elementos que a gente tinha. E eu comecei a perceber que o nosso quintal todo dia era diferente. Que todo dia a gente brincava com as mesmas coisas, mas era sempre algo diferente. A experiência era sempre nova. E aquilo foi me tocando tanto, e se a Pérola tinha perto de 1 aninho, hoje ela já tem 3, e aí, a partir disso, a gente praticamente aboliu brinquedos industrializados. Claro que ela tem, porque a gente recebe muitos presentes, e algumas pessoas que convivem com a gente já sabem desse nosso caminho, mas algumas ainda não conseguiram compreender. E aí a gente sempre, e como esse presente tem uma energia, a gente não desfaz dele, claro, mas a gente sempre prioriza esse acervo de elementos naturais e os nossos espaços, e a nossa natureza também. Depois de alguns cursos que a gente fez também, nós fomos percebendo que a natureza, ela é uma força criadora para a criança, no sentido de imaginação. Ela não traz um propósito pronto. Cada criança vai brincar de um jeito, com aquele mesmo elemento, e ela vai ser livre para brincar e fazer o que ela quiser fazer.
é quase que o que a gente chama de meditação. Ela tem um encontro com ela mesma. E a gente também, cada um do seu jeito. E a gente sente isso como uma linha meditativa nossa, da família, né? A gente não escolhe sentar como um Buda e meditar e ficar sem pensar. A gente, quando está na natureza, para a gente é meditar. Então, hoje a gente vive natureza. Algumas vezes somos até criticados, porque fala, nossa, uma menina de 3 anos que põe o pé na terra e tá com a roupa suja, né? Até um tempo atrás presentearam a gente com um jaleco, né, para quando ela fosse brincar. Eu falei, não precisa jaleco, porque eu quero que a roupa dela tenha manchas, né, que ela crie essas memórias, porque para a gente não é sujeira, né, para a gente é uma marca de alegria, de felicidade, de alguma atividade que ela tenha feito, e que aquilo vai depois trazer uma memória tão linda quanto aquelas que a gente tem, né, da minha infância e da infância do Leandro também. E nesse caminho, eu ouvi uma frase, acho que foi da Rita Mendonça, que ela falava assim: quantas vezes a vida precisa ganhar para sermos capazes de percebê-la? E aquilo foi transformador para mim, assim. Então, hoje, a gente acompanha os ciclos, nós temos um observatório de plantas, né? Um mini viveiro que a Pérola acompanha diariamente, com caroço de abacate, abacaxi, e ela acompanha todos os dias o crescimento dessas plantas, batata doce, coisas simples. Nós temos um acervo que foram colheitas de memórias nossas, de caminhos que nós percorremos e que trouxe alguma memória para a gente, então a gente trouxe para casa, sempre uma colheita segura e permitida, né, claro, e isso virou um brinquedo, então fica sempre à disposição dela, é o nosso laboratório, a gente chama. E nós criamos também alguns recursos, como, por exemplo, ela tem um álbum que a gente chama de Nossas Pérolas, né? Que a gente chama os elementos da natureza, como ela chama pérola, a gente chama de Nossas Pérolas. E ela sempre recorre, cada registro desse álbum conta uma história, ela lembra as histórias, a coisa mais engraçada que a gente, se ela for mostrar o álbum para alguém, ela fala, olha, esse algodão eu colhi na casa do meu avô, quando eu tinha tanto, ela conversa como se ela fosse, assim, tivesse muito mais propriedade que uma criança de 3 anos. Então, a gente percebe, assim, que existe um encantamento verdadeiro. Então, ela, por exemplo, se passa uma revoada de pássaros, ela fala que lindo, ela se surpreende com aquilo. E hoje a gente consegue também enxergar dessa forma. E antes era um pouco mais difícil. Então, assim, a chegada dela na nossa vida foi uma bênção nesse sentido. Ela é uma criança super expressiva, se encanta verdadeiramente pelas brincadeiras da natureza, pelas brincadeiras com os 4 elementos. Então, aqui a gente não faz nada dirigido, a gente simplesmente organiza o espaço, deixa tudo livre para ela e a gente brinca junto. Procuramos sempre permitir que ela imagine, que ela crie, e a gente fica mais distante tentando observar, mas sempre perto, né? A gente sempre está junto em família. Tanto eu quanto o Leandro decidimos dedicar nossa vida a ela, para a gente sobreviver. Eu fico o dia todo com ela e eu trabalho pela madrugada fora, então hoje, tipo, 4h30, 5 horas da manhã eu estou trabalhando ainda. Foi uma decisão difícil, porque traz um cansaço que pode até me prejudicar, assim, com a saúde, né, futuramente, mas eu espero que isso não aconteça, porque como é uma opção e um desejo, e ver ela crescer me traz tanta renovação, que essa é uma opção nossa, e o Leandro também, como autônomo, consegue se dedicar à vida dela. Então, a gente tem observado ciclos, a gente tem uma rotina e um ritmo muito interessantes, assim, por tudo que a gente já estudou, a gente percebe que a criança acorda e ela cresce como o sol. Ela cresce, 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 por volta de meio-dia ela já começa a ficar mais tranquila, a gente se alimenta e depois ela repousa. E é assim a nossa rotina. Ela tem as brincadeiras, tem os momentos dela, o ócio e o tédio é super importante por aqui também. A gente permite que ela sempre fique ociosa para que ela se torne criativa também. Isso não nos preocupa. Então, o nosso lema é mais ou menos assim, que a gente não está aqui para ocupar o tempo dela. A gente está aqui para ajudar ela a despertar as habilidades que ela já nasceu com elas. Então, nós aprendemos isso, que as crianças já nascem equipadas com as suas habilidades. E a gente precisa ser um caminho, trazer o que ela precisa para ela mesma se encontrar, para ela encontrar como despertar essas habilidades.
Acho que é isso. E agora eu vou Que esperar você. lindo, gente! Gente, é bom porque a Evelyn consegue já transmitir assim, né? Todo um percurso rico demais essa sua fala, Evelyn. Obrigada. Encantador e ela conseguiu fazer um delineamento muito lindo. E assim, uma coisa assim que eu amo é essa percepção de que o melhor da educação é a autoeducação, né? O caminho da autoeducação, ele não é só para criança, ele é para o adulto também. E você trouxe, assim, em fatos, o quanto isso é verdade para você e para a Pérola, né? Mas o mais legal que eu gostei do seu discurso, eu estava aqui preparada para te fazer perguntas e você conseguiu ir respondendo elas, assim, porque exatamente você está cheia, né? Você está cheia disso. E, assim, você colocou muito o seu posicionamento em primeiro lugar, né? Assim, o que isso te transforma, o que isso te encanta, né? Como você se percebe atravessada em alguns detalhes ou em algumas ações da Pérola, né? Pela sua história, eu entendi que vocês começaram de um movimento natural, de resgate de vocês, né? Do que vocês viviam, do que vocês viveram na infância, na adolescência, e depois vocês tiveram um percurso de tentar fundamentar isso, buscar referências, buscar uma base científica, né, assim, comprovada e vivencial, que aí vocês começaram a ir para a natureza mesmo com a Pérola, e aí você pega e fala aqui, né, que você sentia que no espaço de natureza você acabava se desgastando menos, porque naturalmente ela estava envolvida ali. E assim, isso eu queria falar, que acontece comigo também, bem claro, eu queria compartilhar desse mesmo sentimento. Por exemplo, quando eu faço o projeto de colônia de férias com as crianças, a gente recebe em torno de 60 crianças. E a gente tem as atividades internas e as atividades externas de ir para o parque ecológico. A minha equipe de adultos, né, que aos poucos vão sendo atravessados, eles morrem de medo do dia que é para ir para o lado externo. Eu entendo uma preocupação, uma responsabilidade, mas eu já ouvi muitos relatos, e é o dia que eu mais me empolgo, imagina. Mas eu já ouvi deles relatos assim, e olha que a gente vai com 60 crianças de 3 anos a 10 anos, então é uma diversidade muito grande, né? Mas assim, eu já ouvi deles mesmo. Nossa, Laís, hoje foi o dia mais tranquilo. Nossa, como esse ambiente melhora tudo. Como é mais fácil, como até a gente se libera. Então, é isso que precisa acontecer da gente como educador de uma criança, tanto na posição de pai ou de professor. A gente tem que ir para a natureza junto com eles, porque ali a gente sente esse fardo muito mais leve, porque todo mundo entra numa imersão. Né, todo mundo entra num processo dessa leveza, da renovação que a gente falou que a natureza tem. Então, eu compartilho dessa mesma situação que você faz. Aonde as pessoas acham que é mais difícil cuidar da criança, porque ela vai se sujar, porque ela vai subir onde é perigoso, porque ela vai fazer alguma coisa que não é perigoso, às vezes é o ambiente que a gente tem mais, como você falou aqui, encontro com a gente mesmo. Tanto a criança se encontra com ela e tanto a gente se encontra com ela. Então, assim, ou seja, é uma verdade, né? Isso é uma verdade. Você vivenciou isso. E eu queria uma pergunta, assim, para você, né, para a gente fechar essa palavra, assim, eu só queria que você me falasse, assim, se você fez associações com a sua infância, se nesse atravessamento todo que você teve, se você teve momentos que você se conectou também se você revisitou o seu lugar. Então, diariamente eu me sinto criança de novo, assim, eu acho que todos os dias eu encontro a minha criança interior. E como foi uma infância de muito brincar livre, tem sido muito mais, com muito mais fluidez essa maternidade. Eu percebo entre os nossos amigos e as famílias que a gente convive com mais proximidade, que parece que a maternidade para mim é muito mais leve, assim. Então, quando a gente pergunta para outras famílias, vocês querem ter outros filhos? Eles falam de jeito nenhum, Deus me livre. E não é o sentimento que a gente tem. Eu até, assim, não estou julgando se alguém teve esse pensamento em algum momento, mas, assim, eu sei que cada família tem o seu contexto e não é só esse aspecto que a gente leva em consideração para ter um filho. Mas eu não sinto isso no meu coração. Assim, se fosse o meu desejo, se não fosse questões financeiras e as nossas prioridades também, eu queria ter muitos filhos, ter uma família muito maior. Mas essa questão do maternar mesmo, eu sinto com muita leveza.
E eu tenho certeza que os espaços da natureza me trouxeram essa capacidade de enxergar a criança como um ser da natureza, que se transforma, que tem as suas individualidades, que tem o seu tempo. Então, eu percebo, assim, desde o desenvolvimento de uma amora, por exemplo, eu faço relação com a vida da pérola em tudo. Então, eu vejo, por exemplo, uma amoreira, tem uma amora madura e tem uma amora que está começando a crescer. Como é que eu vou comparar a pérola com a filha do vizinho, que tem a mesma idade? Eu não posso comparar. Então, assim, a gente não tem cobrança, a gente não faz comparações, se ela já falou, se ela já andou, isso nunca foi uma preocupação para a gente. E nem se ela vai falar inglês com 5 anos, assim, isso é uma coisa que nunca nos preocupou. E é uma questão que os pais se preocupam, né? Nossa, meu filho não fala, já tem 3 anos. Ou, o meu andou com 1 ano. A gente não tem essa preocupação, a gente simplesmente está vivendo um dia após o outro com a maior deixando ela alegria ser, né? do jeito que ela puder ser, e se ela vai ter um Muito legal. comportamento típico ou atípico, isso para nós não interfere. Claro que se em algum momento tiver alguma coisa diferente do que as fases do desenvolvimento infantil preconizam, existe essa preocupação de pai comum, mas essa comparação que existe na maternidade, para a gente nunca foi uma preocupação. E foi até um dos motivos que nos levou a estudar. Então, hoje a gente tem bastante conhecimento sobre o desenvolvimento infantil. Eu me aprimorei mais nas pedagogias Waldorf e Montessori, que nos ajudaram muito, nos ajudam muito, principalmente porque elas falam muito sobre a questão da natureza e essa liberdade que a criança precisa ter. Nesse isolamento em especial, nós temos percebido assim, famílias desesperadas e uma infinidade de lista de atividades para as crianças que eu nem leio. Porque, assim, eu não posso encaixar meu filho numa lista de atividades para todo tipo de criança. E eu nem quero também. Então, assim, eu acho um absurdo até, né, quando eles começam a compartilhar essas coisas. Eu acho que as atividades podem ampliar as percepções da família, mas o que eu faço não necessariamente você tem que fazer igual. Você tem que tomar aquilo como uma inspiração para você fazer do seu jeito, com aquilo que você tem em casa, né? Então, a gente às vezes fica até achando meio absurdo, assim, o que a gente está vendo até nas redes sociais, né? Eles tratando as crianças todas como uma coisa só, né? Como se fosse uma coisa só. E essa individualidade eu acho também que tem que ser respeitada, e a gente sempre respeitou muito. Com relação às redes sociais, dá tempo de falar mais um pouquinho? Eu acho que a gente podia fazer assim. Pra gente fazer uma gestão boa de tempo, pra gente também ouvir a outra partilha. E aí, tipo assim, que a gente ouve um pouquinho dela e depois vê qual, né, de vocês, assim, se precisa de a gente ouvi-la também. Mas, assim, o seu relato foi profundo. Eu acho que, assim, no tempo que você teve, você conseguiu ainda mostrar pra gente muito disso, né? Até tem uma pergunta aqui, mas eu vou passar a palavra para a Flávia também, que está aqui com a gente, e aí a gente retorna depois com a pergunta do Jean para você. Pode ser? Ô, Evelyn, eu quero te dizer assim, que quando ela te ouvir, a gente fica sentindo que a tua família é uma pérola, sabe? Obrigada. Não é só o nome da tua filha, a tua família é uma pérola, assim, que... Gente, nós estamos ouvindo o que nós ouvimos e sentimos agora de uma família, né? Que muitas vezes, como educadores, a gente coloca numa condição tão distante de compreender a realidade das pedagogias que a gente estuda, né? Dizer, mas isso quando falar para os pais, eles não vão aceitar nunca. E a gente sentiu essa emoção toda agora, foi de uma família. Isso é possível de acontecer. Eu estou muito emocionada com o seu relato. Obrigada. Eu não esperava menos do que isso, porque eu acompanho vocês na rede social e vejo a forma como a pérola está se educando. E é de uma lindeza, e quem não conhece, acompanha a rede social para ver que lindeza de família se posicionando. Obrigada. E é bom a gente ver que como é que isso exigiu a posição primeiro do adulto. Não foi das crianças, da criança. Exigiu uma posição do adulto, né? Para que tudo isso acontecesse. E agora a gente vai ouvir um pouquinho a Flávia, né, Flávia? Que está aqui perto, que está aqui pertinho, assim. Eu digo pertinho, mas é na Serra, numa região chamada Taquarussu. E aí a gente quer
fazer a mesma coisa. Assim, primeiro gostaríamos muito que você se apresentasse sua família, né, de onde vocês vieram e por que chegaram até aqui. Bom, gente, é difícil até. Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim, boa noite, bem-vinda. Obrigada. Então, gente, bem, depois desse depoimento da Evelyn, eu até, né, eu estou super emocionada aqui. Que experiência linda. Antes de me apresentar, eu quero até comentar um pouco o quão é difícil essa opção, né? Essa opção de escolher o mundo natural, escolher os caminhos naturais, né? Não é uma opção tão fácil. A gente tem que abrir mão de muita coisa. Não sei se a Evelyn percebe dessa forma, mas a questão do consumo, a questão da rede que está em volta, a questão de família, educação, vários modelos de educação que vão, né, caindo, né, no nosso colo quando a gente é mãe, né, a gente começa a estudar e vem, de uma certa forma, uma pressão muito grande. Então, eu parabenizo, eu acho que é um caminho lindo e muito, muito, muito legal ouvir a sua. Queria continuar ouvindo mais, né, de você. Bom, meu nome é Flávia, eu sou companheira do Rodrigo, nós somos pais da Aline, tem 6 anos, uma menina linda. E a Kelma, a gente conheceu, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque o Fava de Bolota foi aparecendo na nossa vida num momento muito importante. Quando a gente saiu do Rio de Janeiro e resolveu vir morar no Tocantins para experimentar uma vida mais natural. E com isso a gente enfrentou uma barreira justamente que foi porque a gente não encontrou aqui alguma coisa que assemelhasse ao que a gente acredita, né? Na questão da educação na natureza. A gente acredita que nada substitui o contato com a natureza até os 7 anos de idade, né? No mínimo, né? Essa experiência ela tem que acontecer. Te amo. Também te amo. Também quero participar. Então, a gente acredita que nada substitui. Quando a gente chegou aqui, a gente foi procurar experiências que a gente pudesse trocar, né, que pensassem da mesma forma, e a gente encontrou a Fava de Bolota. E foi uma alegria muito grande. Então, enfim, é muito, muito gratificante estar aqui falando com vocês. A gente veio do Rio de Janeiro, de Niterói, né, de um grande centro. A gente optou por sair de lá porque nós não temos o perfil de morar na cidade, né? Nós também tivemos um contato na infância com terra, né? Com lama, com cachoeira, com rio, com mar. Então, a gente tem isso dentro de nós. E morar numa cidade, ainda mais com uma criança, estava ficando inviável, né? Porque uma coisa é você procurar também atrativos naturais, um casal. Outra coisa é procurar atrativos naturais com uma criança, com um bebê, numa cidade. Desafios. Né? São desafios, né? A questão da mobilidade também, que envolve o tempo. Então, você fica com a criança um tempo mínimo durante o dia, né? Porque tem que trabalhar, muito tempo de transporte, enfim. Todos esses fatores fizeram com que a gente viesse buscar esse outro modo de vida. E, para isso, a gente teve que se organizar em relação ao trabalho, né? Em relação à vida, né? A parte prática da vida. E aqui a gente encontra um ambiente muito satisfatório que realmente assim atende a nossa expectativa. É um lugar pequeno, é um lugar que não passa de 4.000 habitantes, onde temos várias famílias, não sei se famílias ecológicas, mas famílias que têm uma tendência ecológica, né? Uma tendência a esse tipo de troca. E, enfim, aqui a gente tem uma experiência comunitária muito grande e a nossa filha participa disso, né? Eu tenho alguma pouca leitura da antroposofia. Em algum artigo, o Rudolf Steiner ele fala que o maior presente que a gente pode dar para uma criança é a vida em comunidade.
é a experiência da vida em comunidade. E aqui a gente tem isso. A gente tem várias propriedades rurais de amigos que fazem mutirões. Então, nós participamos de mutirões, né? Tem uma rede de trocas muito grande, a questão troca de comida, né? Troca de muda de flor, né? A gente estimula isso e as crianças acabam participando disso, né? A ponto da gente pegar, então, elas em algum momento brincando dessa questão da troca, né? Então, a gente vê aqui no ambiente que a gente vive uma fertilidade, né? Tanto para o contato com a natureza quanto para essa vida em comunidade, né? Não, tá com vergonha, não quer aparecer. É isso, Kelma, assim, a gente... Sim, Flávia. Oi, eu estou te ouvindo. Então, é isso, a gente tem esse desejo, a gente teve esse desejo, né, de vir, de nos aproximar da natureza. Compactuo com tudo, né, o que a Evelyn falou, né, a questão da formação da criança, da experimentação, da investigação, né, do acompanhamento, é a questão dos ciclos. Então, a gente vive no lugar que a gente consegue acompanhar a época de colheita de um determinado fruto. Na outra época não tem outro fruto. Por que não tem? Então, gosta mais de frio, um gosta mais de calor, né? A gente também tem essa experiência de outros biomas. Agora a gente está no Cerrado, a gente estava na Mata Atlântica. Então, a Aline, ela percebe essa diferença do tipo de alimento que tinha lá, do tipo de alimento que tem aqui. Então, a gente consegue transitar, né, por isso. Não é, como eu falo, não é fácil. A gente tem outro desafio, que é o desafio da tecnologia, que por mais que a gente, nós aqui na nossa família, por mais que a gente mantenha um contato com o natural, que a gente tenha isso em nós, tem a questão tecnológica também, né? Que vem sobre tem várias formas, né? Que ela chega, né? A gente não tem como criar, no nosso caso aqui, na nossa família, né? Criar uma bolha, por exemplo. Né? O ideal seria a gente ter, né, vivendo numa comunidade que não tivesse esse tipo de coisa. Mas a gente está sendo bombardeado a todo momento. Então, lidar com essas duas questões, para mim, atualmente, é o maior desafio dentro desse contexto. Flávia, eu conheço mais vocês, então eu sei que a Flávia também é mãe da Fava de Bolota, e também é uma das parceiras aqui, né? A partir quando começou a pandemia, ela ia fazer parte da Fava, né? Assim, de forma voluntária, ia ser uma das voluntárias da Fava de Bolota para ajudar a gente na cozinha com as crianças. E é sobre isso que eu queria que você falasse agora, que é sobre esse seu posicionamento quanto à alimentação de vocês. Como é que foi essa mudança, esse processo de transformação, e se isso aconteceu, se foi mais favorável depois que você mudou para Taquarussu, aonde você falou já comigo que tem esse exercício de viver em comunidade, de troca com as famílias que têm a agricultura familiar, então o orgânico é muito presente aonde você está. Como é que foi isso, assim, para a gente? Então, pela nossa formação, a gente trabalha com a questão ambiental. Meu marido é geógrafo, eu sou psicóloga ambiental, né? E a gente tem essa discussão da questão dos agrotóxicos já há muito tempo. Então, a gente vem, né, há alguns anos já buscando essa alimentação orgânica, né? Essa aproximação com o orgânico. Quando a gente morava na cidade, era uma relação muito... A gente ia no mercado, escolhia orgânico, comprava e ingeria aquilo e tudo bem. Aqui a gente conhece os produtores, né? Então a gente sabe de onde que está vindo a comida. A gente sabe quem que plantou,
né, aquele alimento, quem colheu. Então, nesse movimento de troca que a gente tem aqui, é muito interessante, porque assim, essa banana é da onde, mamãe? Essa banana é da tia Silvia. Ou não, essa banana é lá da Jocicléia. Então vamos trocar. A gente tem aqui o tempero, vamos trocar com outra coisa. E já tem um grupo de troca, né? Como eu comentei anteriormente. Então, isso é muito valioso, esse contato mais próximo com a comida, né? O que a gente come, além da questão do consumo de alimentos mais regionais, né? Além do consumo de alimentos. Opa, uma varinha mais aqui, ó. De alimentos mais locais, né? Então, o feijão é o feijão daqui, né? A fruta é uma fruta daqui. A graviola é o pé do vizinho. O galho dele cai aqui no meu quintal, né? Então, a época de manga. Então, quem quer manga? Vamos trocar manga. Então, existe essa relação muito forte com a comida. Mudou, não no tipo da alimentação, continua orgânica, mas a origem do alimento, a minha filha conhecer, saber de onde vem o ovo que ela come, enfim, é maravilhoso. É uma experiência muito rica. Que lindo ouvir tudo isso, viu, Flávia? E aí, gente, para destacar também, esse lugar que a Flávia mora, também ele é conhecido como assim um polo de cultura da região, porque lá concentra o maior festival de circo da região norte do país. Então, a filha dela, eu vou contar que ela não falou, mas a filha dela de 6 anos já é uma palhaça, com 6 anos. É a palhaça pereba. É a Palhaça Pereba, e é lindo. E lá também é um lugar onde recebe muitos turistas, são muitas pousadas, porque é no pé de serra, com um número muito grande de cachoeiras. Então, todo mundo que quer fazer trilha, que quer dizer assim, ó, chega no final de semana e diz assim, gente, vamos dar uma aliviada, é lá para Tacaruçu que todo mundo vai, porque vai E uma comer coisa... os pratos. Pode falar. O que é uma coisa muito legal também, que agora eu lembrei, é que a oportunidade de brincar na rua. Então, assim, aqui ainda é um lugar que se brinca na rua, né? De queimado, de pique, de bicicleta, enfim, né? E como tem muito riacho, muito córrego, é muito comum você ver, então, a molecada correr para o rio, né? Esse calorão que faz aqui, né? Você vai andando e nos córregozinhos e sempre tem uma movimentação de criança, né? Então, essa energia da criança, essa energia do brinco livre, ela tem... a gente percebe isso nos adultos também. Legal. Né? Esse contato muito forte assim, com a natureza aqui. Muito bom. Eu adorei. Eu adorei a sua fala, essa questão da comunidade que você trouxe, e aí você mostrou essa clareza dessa premissa, né, desse valor que você falou, nossa, isso é muito importante, o Rudolf Stein deixou isso claro, e aí você mostrou isso de forma prática, né, que é essa vivência de saber a origem do alimento, né, da onde entender o ciclo do alimento e entender que esse alimento ele passa na mão das pessoas, né, e que por isso que tem essa troca, uma comida que conta história, né? E da mesma forma, o que a gente quis fazer hoje aqui é que a gente vê que quando a gente ouve a história do outro, igual vocês estão fazendo essa partilha para o nosso grupo, e aquilo que o Jean compartilhou lá no início, de a gente se entender como um corpo só, né? Das nossas células se curarem, é a partir da experiência um do outro, assim. E aí você está proporcionando isso já, né, para sua família, em primeiro lugar, e para sua filha. Então, assim, eu acho que é o caminho para a gente se regenerar mesmo. Assim. Eu amei também o seu relato, percebi essa distinção, né, Kelma, do universo dela voltado ali para uma questão de territórios. Eu gostei muito disso, de ela falar assim, gosto de transitar pelos biomas, assim, então entendi já que o seu universo natural ele vai muito por isso de experimentar culturas, experimentar os outros biomas, e o universo do alimento também está bem presente em você, né? E lá na família da Evelyn, dá para ver assim, que ela tipo, tirou de dentro da infância dela ali, da origem,
né, ela se reconectou com aquele local de tipo, poxa, antes eu morava no interior, né, tentei a vida na cidade grande, vi as diferenças, quero voltar para aquele lugar, eu quero vivenciar, quero dar aquilo ali para minha filha também. E ela tem se apegado o quê? Ao quintal dela. Olha que louco. Assim, olha que interessante, né? A Flávia falou dos territórios, uma coisa bem grande. Mais ampla. E a Evelyn falou E a Evelyn falou do seu quintal, o próprio quintal. Ela falou do próprio quintal. Ela falou bem assim, o meu quintal parece diferente todo dia. É uma aventura todo dia. Então, assim, cada um constrói seu universo natural. Eu acho que isso que, né, que é esse encanto de a gente ver assim, cara, é isso que encanta. É isso que encanta, e aqui a gente viu, para poder a gente fechar essa etapa do nosso encontro com as nossas convidadas, a gente viu, tem 2 perguntas que eu acho que a gente pode passar para elas responderem e a gente encerra isso, pode ser? A Flávia, vamos começar de trás para frente, a Flávia estão perguntando sobre os desafios, se a Aline estuda em escola formal. Como é que é isso? Olha, a Aline estudou em escola Waldorf, né, lá em Niterói. E aqui a gente não teve opção, então a gente colocou no CEMEI, que é a creche pública, né, que é aqui do lado da minha casa. E a gente teve uma experiência, não foi muito positiva, não tem a ver com a escola, mas com a metodologia, então uma questão uso excessivo de tela, então assim, o período inteiro usando tela, N questões, né, que fizeram com que a gente optasse por tirar, né? E até pelo menos a idade de ir para a alfabetização. E por isso que a gente procurou o Favo de Bolota, como uma alternativa àquele modelo, que a gente não concordava. E é claro que isso tudo num conflito, porque tem uma questão da Conselho Tutelar, né? A gente mora num lugar que o Conselho Tutelar ele é muito atuante, tem muita vulnerabilidade social. Então, assim, seria muito desagradável a gente estar aqui e bater o Conselho Tutelar porque a gente não levou para a escola e aconteceu isso, né? Então, sempre a gente ficou com essa questão, mas sempre dialogando com a escola. Então, no momento em que ela passou para o Favo, ela continuou matriculada, mas tudo foi conversado na escola. Eles entenderam o nosso posicionamento, mas também eles colocaram a sua fragilidade. Então, eles falaram assim, olha, a gente não consegue mudar, mas a gente, então, entende que essa família está precisando de um outro lugar nesse momento. Mas fiquem de olho por causa da lei e tudo mais, né? Mas eu vou confessar que um dia eu cheguei para... Mas eu vou confessar que um dia eu perguntei pela Aline, e a Flávia disse assim, eu falei, Aline, agora nesse horário ela está na escola, ela disse, não, hoje ela não quis ir, tudo bem que ela não quis ir, porque é um lugar que é entendido como obrigação, e a gente não está falando isso generalizando, gente, é o posicionamento da Flávia, a forma como ela enxerga a metodologia que é trabalhada na escola. Até o comportamento da Aline, como muda o comportamento. Então, assim, um estimula uma coisa, o ambiente estimula outra coisa. Né? Então, e a questão da alimentação também, a questão de excesso de açúcar, né? E aí que interfere no comportamento da criança, e vem uma série de outras questões. Né? Obrigada, Flávia. E a gente vai ler a pergunta aqui, que foi feita para a Evelyn. Deixa eu chegar nela aqui. Evelyn, peraí, vou encontrar aqui. A Evelyn pode falar um pouco mais? É o Jean que está perguntando, tá? Pode falar assim, brevemente, Evelyn. Ele queria ouvir mais sobre a respeito do observatório que você citou e como é que ele se formou e como se renova. Então, o observatório, a gente processualmente trocamos, mas agora, por exemplo, tem caroço de abacate, coroa de abacaxi, cenoura, batata doce e um alho, se eu não me engano, ela está observando. A gente coloca em água, né? Eles ficam submersos em água, num vidro, depois a gente pode compartilhar alguma foto, se for possível, por e-mail.
e ela fica observando isso. E a gente conseguiu, a gente aprendeu que ela consegue aprender, inclusive, sobre paciência, porque o caroço de abacate, por exemplo, acho que foram 53 dias para ele aparecer a primeira raiz. E hoje ele tem um broto lindo, né? Tá super bonito, mas assim, ela por um tempo ela achou que aquilo não ia virar nada. E era engraçado, assim, perceber essas percepções dela também, né? A gente sabia que ia dar certo, mas parecia mesmo que não ia. E ela perceber isso por si só é bem interessante. E a gente troca esse observatório. Mas, de um modo geral, não é só o observatório, a nossa casa toda é viva. E ela é viva, inclusive, na planta que morre, quando a gente esquece de molhar. Então, ela percebe isso também, que se a gente não cuida, a planta também morre, que tudo tem uma vida, né? Então, a nossa casa toda é vida o tempo todo, e ela percebe isso, e por isso que a casa está sempre se transformando, e por isso que o isolamento não tem nos deixado entediado, porque a gente sempre viveu assim, né? A gente já vivia a nossa casa. É lógico que a gente também usufruía de outros espaços, mas o observatório é só um detalhe da casa viva mesmo. Lindo isso que você traz, muito bonito mesmo. E aí eu quero, para encerrar, só fazer um último comentário sobre esses relatos de vocês duas, assim, que a gente conseguiu, assim, mergulhar no que vocês falaram, no que vocês trouxeram. Eu me sentia lá no seu quintal, Evelyn, eu me sentia lá em Taquarussu, junto com a sua família, Flávia. E é para a gente pensar assim. Eu me lembro que quando o Gandhi visitou a Fava de Bolota, a primeira vez, que era na outra casa, uma coisa que ele escreveu e ele destacou muito para nós é como chamava a atenção de como nós havíamos levado a natureza para um espaço concretado. Então, às vezes, é um ponto para ou uma escola ou uma família encontrar como, às vezes, chega como uma desculpa de que não tem nenhum contato ou não consegue. Por que a gente não consegue fazer um observatório na sacada do apartamento, entendeu? Por que a gente não consegue fazer? Fazer com o espaço que a gente tem. O espaço que a gente tem. Então, ele ficou muito impressionado da gente estar numa casa onde havia muito concreto e como nós tínhamos conseguido levar tanta natureza para dentro daquele concreto, em que o que a gente menos conseguia sentir quando entrava lá era o concreto. Era o concreto, porque a força da natureza é tão grande que ela toma qualquer porcelanato, viu, Evelyn? Ela toma de conta de qualquer porcelanato, de qualquer peça mais cara que você use para decoração. A natureza, ela assume o lugar porque é coisa da terra, gente. Não é uma coisa que tem explicação lógica, é porque a Mãe Terra tem essa força originária. Então, qualquer ambiente pode ganhar essa potência. Alguns mais, outros menos, mas de algum modo, todo ambiente pode ganhar essa potência. Depende muito do posicionamento desse adulto e de que criança, como é que ele quer formar essa criança. Que tipo de consciência ele quer formar. Posso fazer uma observação sobre isso? Pode. Muitos pais nos procuram perguntando sobre o que fazer com as crianças, como levar a natureza mais próxima, né? E a gente percebe que muitas famílias têm contato com a natureza, fazem viagens caríssimas para lugares belíssimos, mas que não existe essa conexão, esse sentido de pertencimento mesmo à natureza, de que nós também somos natureza. E que sem essa percepção também o contato não vai levar muito longe, né? Então, entra nessa mesma questão que você está falando da casa, não importa o espaço, né? Importa quanto conectado você está com a natureza e quanto você percebe que a gente também é natureza, né? Então, acho que isso é importante mesmo. É isso aí, né, Laís? Com certeza. E eu acho assim, né, essa comunidade educativa que a gente quer construir, né, voltando para essa palavra de comunidade, de a gente ser uma teia, ser uma rede, toda vez que as pessoas fazem essas perguntas, de tipo, como eu faço isso com a criança, como eu faço isso, eu acho que a gente tem que voltar naquela fala que você trouxe, né? E se eu fizer essa pergunta para mim, como eu trago a natureza para perto de mim? Porque daí quando você começa a retornar a pergunta para você e não como que eu faço para educar essa criança? Não, aí você fala assim, como é que eu faço? Porque daí se você está fazendo esse caminho de autoeducação,
automaticamente as suas ações vão ser um processo educativo, vai ser um ambiente de aprendizagem para o adulto, né? E assim, vai, né? Já a gente sabe, o exemplo ele é a maior fonte de inspiração do próximo, é a partir dali que a gente aprende, não pelo, né, às vezes pelo falar. E foi pensando nisso, nessa comunidade educativa, que assim, que eu e a Kelma, a gente, né, foi trazendo esses, os questionamentos que a gente tinha dentro da gente, em como a gente se via enquanto né, uma equipe toda, uma comunidade mesmo que age para a regeneração, que a gente pensou essas séries Caminhos Naturais, e tem um tempinho que a gente está mergulhada nisso, assim, e a gente quer se aprofundar nesses temas ainda mais. E foi por isso que a gente pensou uma caminhada, assim, de vários passos, de várias etapas, e a gente quis abrir essas etapas com esses encontros, assim, para a gente saber quem era o público que poderia estar com a gente, quem está nessa busca, nessa sede. E aí os Caminhos Naturais começou, né, na nossa live de abertura lá. E a gente pensou em dar mais passos, aprofundando isso, lançando uma proposta de a gente continuar de uma forma, de um curso, uma imersão, um curso que a gente continuaria com uma carga horária maior e com uma troca maior, com um grupo fortalecido com essa comunidade. A gente convidou 2 assessores que a Kelma vai apresentar aqui para a gente, e para construir um pouquinho disso, de aprofundar um pouquinho, e a gente queria apresentar em primeira mão para vocês que estão aqui desde o encontro 1, um lançamento mesmo de uma continuidade dessa nossa troca de forma paga, mas assim, um valor que a gente conseguiu deixar bem acessível para todo mundo, porque a gente está nesse processo de se reinventar, de se lançar, de mostrar o que tem dentro da gente, mas a gente também, né, tem os nossos outros, né, tem os nossos custos envolvidos em tudo. Então, a gente queria apresentar para vocês hoje essa continuidade dos Caminhos Naturais, que continuaria na outra terça-feira, né? Começaria na outra terça-feira essa etapa. E o que vai ter dentro dessa etapa? Assim, com muito amor que a gente está preparando esse conteúdo, né, Kelma? Eu acho que é isso, assim. Na próxima terça-feira a gente tem mais um encontro. Que na próxima quinta. A esse. Quinta, desculpe. Na próxima quinta a gente tem mais um encontro. Fecha a primeira etapa dos Caminhos Naturais, que continua sendo um encontro gratuito, em que a gente tem um outro assunto para discutir, com mais gente também envolvida, que vai vir para a roda junto com a gente para dialogar. E a gente, tanto agora quanto no próximo encontro, a gente vai poder falar com mais detalhes desse segundo momento dos Caminhos Naturais, que é esse que a gente estruturou assim com muito amor, pensando de uma maneira muito acessível, porque o que nos move é a formação de uma comunidade. É a formação de uma comunidade, assim. Esse relato da Flávia, da dificuldade dela com a escola, a filha estudar, isso é algo muito presente nos 4 cantos do país, gente. Nos 4 cantos. E a gente acredita que iniciativas como a da Evelyn, iniciativas como a da Flávia, existem muitas outras iniciativas isoladas no país. A gente pode se transformar numa grande rede, entende? Numa rede para impactar as escolas, a mudança do currículo das escolas, mas a gente acredita nessa comunidade, numa comunidade formada por todos, porque nós todos somos natureza, nós todos fazemos parte de uma grande comunidade planetária, não é verdade? Então, nós somos os agentes, né? Nós somos os agentes. Então, a gente acredita que isso que a gente pensou numa próxima etapa voltada também para adultos, não vai ser uma próxima etapa de Caminhos Naturais pensada exclusivamente para criança ou para se discutir apenas as questões relacionadas às crianças, mas também do nosso ser natureza,
como a gente já vem discutindo desde o primeiro encontro, o fato de ser atravessado, quem está com a gente desde o primeiro encontro compreendeu isso e ficou muito forte falando disso. Nossa, como é que é ser atravessado? A gente viu aqui 2 famílias atravessadas pelo universo natural. Isso são 2 exemplos de atravessamentos. Chegou, entrou, ficou, e os passos já não foram mais os mesmos, as decisões já não foram mais as mesmas. Elas já fizeram outras escolhas de vida, porque elas foram atravessadas pelo natural. E a gente pensou nessa segunda etapa, nesse público adulto, justamente acreditando que nós podemos unir todas essas partes, porque, na verdade, nós somos um todo. Em algum momento, a gente se desviou desse caminho e foi se subdividindo e ficando nos agrupando, criando, se fragmentando, criando guetos, e a gente quer trazer um encontro mais profundo com 2 pessoas em que nós escolhemos de maneira muito especial, que são extremamente competentes no assunto e que vai poder conduzir a gente numa série de 6 encontros com 3 módulos, cada módulo 2 encontros com duração de 2 horas cada encontro, ou seja, cada módulo tem 4 horas de duração. E aí a gente vai poder, em cada módulo, tratar de um assunto que um vai se aprofundando no outro, e quando a gente terminar esse trabalho, a gente quer ter já ter dado muitos passos para a gente poder entender melhor esse espírito comunitário pelo natural e o que a gente pode fazer junto disso que a gente está fazendo, cada um no seu espaço, o que juntos nós podemos fazer, sonhar e idealizar enquanto escola, enquanto espaço comunitário, enquanto espaço de formação. E aí de escola eu quero falar também, Laís, me dê licença, para poder recapitular essa ideia de escola que nós discutimos também em um dos encontros. Quem não estava presente, a gente discutiu sobre a ideia de escola, porque Evelyn e Flávia, a gente está vivendo um momento que tem que rediscutir o conceito de escola. Porque o seu quintal, para mim, é uma escola. O lugar onde a Flávia está nesse momento é uma escola, entende? Nas relações comunitárias que ela está estabelecendo. Então, a gente vem participando de alguns cursos que vem levantando essa provocação e a gente abraçou essa provocação, concordamos com isso, que é chegado o momento de... A gente não está querendo dizer que a escola que existe hoje deixa de ser escola. Não, a gente está trazendo uma ampliação desse conceito. Uma ampliação que escola não se resume apenas... Escola, ela é para reunir pessoas, escola é feita de espaços, pessoas e relações. E o que acontecem ali nessas relações são muitas aprendizagens. Então, se a gente parte dessa ideia, por que o seu quintal não é uma escola? Entende? Por que o lugar da Flávia também não é uma escola com as relações comunitárias que ela está vivendo? Então, a gente quer poder se aprofundar nesse universo. E aí, Laís, fique à vontade para você entrar e me interromper, que eu vou falando. E é assim... até mesmo dentro do que você está trazendo agora para a gente, de escola, né? O nosso pensamento foi exatamente trazer assessores com bagagem, mas assim que até estivessem assim não vinculados diretamente ao trabalho com escolas na área da educação infantil, né? Como eu e Thelma estamos envolvidos mais com as propostas pedagógicas, entendendo um pouco mais desse universo, né? Desse conceito de escola que a gente já conhece, a gente queria trazer, pelo contrário, assessores com outra diversidade, exatamente para ampliar a nossa visão, os nossos conhecimentos, as nossas bagagens, assim, né? Então, por exemplo, uma assessora que vai estar presente já no primeiro módulo, que é a Natália Manso. Ela entende muito sobre ecologia profunda, sobre o que é uma aprendizagem de bioinspirada, né? Então, ela está muito nesse trabalho de
de condução, né, das pessoas a uma imersão, né, profunda. Isso. E ela vai trazer para a gente os conceitos, né, da onde estão vindo aí, da onde estão vindo esses conceitos, o que a gente está realmente passando por essa transição dentro da nossa sociedade, por que estamos passando, né, quem está fundamentando isso, o que são as novas visões que a gente tem que construir. Então, assim, o que é ecologia profunda, né, o que seria isso, esses termos, né? Então, além de trazer isso conceitualmente, ela vai fazer algumas propostas vivenciais também para a gente, né? Porque só aprende praticando. Mas ela vai passar um pouquinho do que é a inteligência dos sistemas vivos, né? Então, ela vai explicar essa natureza que a gente tanto cita, que a gente quer se conectar, que a gente sabe que a gente tem a capacidade de se conectar, mas ela vai despertar várias coisas na gente. No segundo módulo, a gente vai falar sobre a redescoberta dos territórios, muito mais profundo do que a gente abordou semana passada, né? Sobre um pouco do nosso corpo também como território. Mas a gente vai falar de temas assim com uma pessoa que é Pierre, ele é um francês que já também andou vários territórios. Ele é um cara, eu lembrei da Flávia aí, né? Um cara que gosta de passar os territórios. Então, assim, apesar de ele ser francês, ele, tipo, já é bem brasileiro, já é muito tempo aqui no Brasil, e ele já fez umas transições também profundas com povos originários daqui do nosso Brasil, com indígenas. Então, assim, essa visão dele ampla de territórios é o que a gente quer que ele traga, né? Essas vivências, ele traga assim também, ele é urbanista, então ele entende bem desse conceito de a gente estar dentro da cidade, né, esse conceito de cidade e os povos das florestas, e ele vai trazer essa visão de como a gente tem que trazer as nossas cidades precisam ser outras cidades, elas precisam ser vivas, como a Evelyn colocou, ela falou que a minha casa é viva, então assim, a gente está em ambientes de concreto, né? A gente é bem urbano, a maioria de nós aqui, alguns, né, até são, né, já estão num processo mais, vamos falar assim, de um êxodo da cidade, mas a maioria de nós ainda convivemos muito num ambiente urbano concretado. E como trazer vida? É a mesma coisa que a Calma finalizou aqui. Então, ele vai compartilhar um pouco disso, de forma bem conceituada. E por último, também o módulo 3, que vai ser entrelaçamentos, cada módulo é uma semana, né? Assim, vai acontecer durante terça e quinta da semana. E o último módulo, a gente vai co-criar junto, então vão ser os nossos processos de entrelaçamentos. A gente vai entender tudo sobre interdependência, cooperação, teia da vida, e descobrir o que é isso que a gente está fazendo, essa comunidade ou essa comum unidade, né? Dessas novas escolas que a gente quer, escolas como co-criar projetos aí. Vamos juntos pensar, vamos envisionar novos ideais, assim. Então, só para vocês entenderem um pouquinho do módulo, de cada módulo, o conteúdo e quem vai estar com a gente. Mais ou menos isso, né, Kelma? E a gente está assim, de coração mesmo, gente. Esses 2 assessores, acessem as redes sociais deles, se vocês não conhecem ainda, tá? A Laís pode falar do Pierre, que eu não me recordo agora, da Natália, a Nath Manso. Nath, N-A-T, Manso, tudo junto. Vocês se deliciarem com a profundidade com que ela trata os assuntos da natureza. E que com respeito, me chama muita atenção o respeito. Eu acho que a gente viver a experiência. E aí, lembrando, a Natália vai estar com a gente no primeiro módulo e no último módulo. Ela começa e ela termina. E o Pierre está no meio, no segundo módulo, fazendo essa relação assim, entre o que se tratou e do que se viveu e o que se sentiu no primeiro módulo e fazendo o encaminhamento para o último módulo. De uma maneira muito profunda e linda, sensível, eles abraçaram a nossa proposta. Não está sendo uma relação comercial, está sendo uma relação de identificação, de conexão que aconteceu entre nós. Na primeira reunião, a gente já se conectou. Né? Fluiu, a gente já se conectou os 4 e a gente já percebeu que não tinha um caminho de volta.
A gente faria isso acontecer de alguma maneira, porque a gente acredita muito no que está fazendo, entende? Então, é verdade. é isso. Isso fez toda a diferença na gente pensar nos módulos, nos conteúdos, num valor justo, que fosse possível as pessoas acessarem, porque ela não está sendo construída para que ninguém esteja aqui pensando, a gente não vai falar que é contra o consumismo e vai propor, criar uma proposta de valores exorbitantes. Então, a gente pensou muito naquilo que é justo e que vai fazer com que o maior número possível de pessoas possam participar, porque vai ser um movimento lindo. Se até agora a gente tem caminhado, fazendo e sentindo, vivendo uma experiência que tem sido tão gostosa, né, que tem tocado tanto a gente, né, Jean? E que tem fazido a gente se mover e se transformar e ir curando as nossas dores, vocês imaginam com esses dois profissionais. Né? E da forma como eles pensaram tudo de maneira muito interativa. Eles fazem questão, junto com a gente, de não ser palestras, de criar grupos de discussão, de criar atividades de movimento, onde a gente possa, daquilo que a gente está falando e que eles vão estar falando, a gente possa estar vivendo ali na prática, naquelas 2 horas que a gente está reservado para isso. Então, só recapitulando, o curso começa, a gente lança já a partir de hoje as inscrições desse curso, a gente já tem o link de inscrição, já está aqui com os nossos apoios técnicos, as pessoas que quiserem, a gente já tem o link de inscrição que vocês podem ter acesso, podem fazer. Quem não está na lista de transmissão e que quer participar, pode chamar o Francisco Damiana, naquele contato que eu passei para vocês, que é o 63 98117 2224. Esse é um número da lista de transmissão dos caminhos naturais e tem aquele link também da bio. A partir de amanhã, né, Laís? A partir de amanhã, ela vai ser... Seguinte, a gente vai lançar nas redes sociais o curso amanhã, esse lançamento para as pessoas se inscreverem. A gente vai se reservar e inscrever amanhã. A gente falou assim, não, vamos sentir o nosso grupo primeiro, quem está ali com a gente e tal, e lançar essa inscrição primeiro ali interna, primeiro para vocês, assim. E eu tenho certeza que vocês, né, todo mundo quer saber preço, porque sempre a gente quer saber preço. Isso é aquela coisa, né? Dinheiro, ele também tem essa energia, né? Ele é tanto para um lado, tanto para o outro. A gente, né, tem esse pensamento de, tipo, quanto que eu vou ter que investir? E aí, assim, como que a gente pensou isso para vocês? Dentro da carga horária que a gente vai ter do curso, das horas que a gente quer se dedicar, do tempo que eu e que a Alminha estamos nos dedicando, do tempo, assim, que a gente quer também, durante o curso, não se dedicar só dentro do tempo que a gente vai ter, mas a gente quer aumentar essas interações. A gente viu que era uma carga horária muito alta, então a gente eliminou um pouco disso, falou, não, vamos se doar mesmo nesse processo, vamos considerar as horas técnicas dos assessores que estão vindo, vamos considerar um pouco do que a gente tem de envolvimento. De forma generosa, a gente chegou que o valor do nosso curso teria o valor de R$ 297. Daí, então, assim, esse seria, assim, o valor que contempla os 3 módulos, ou seja, cada módulo de 2 encontros por semana, estão saindo por R$ 99. Assim, a gente viu que, diante de como outros também parceiros fazem, a gente viu que a gente está entregando muito da gente para vocês. A gente viu que, assim, um valor abundante e generoso para a gente, 297, a gente, né, se sente muito contemplada nessa entrega. Mas também a gente sabe que vamos ofertar mais, vamos tentar fazer algo que, tipo assim, que a gente quer experimentar isso, a gente quer experimentar esse novo, quer fazer essa jornada junto com as pessoas, uma caminhada online, se arriscando, né, assim, se lançando ao universo mesmo. Então a gente resolveu lançar, assim, o curso, e isso tem sido um movimento intuitivo nosso mesmo, do momento lançar essa primeira semana o curso com um valor
que fica dentro do justo para as nossas dedicações, né? Fica dentro de um valor justo, mas que a gente possa, talvez, ver quem quer seguir com a gente nessa caminhada. Então, até o nosso próximo encontro de hoje, até quinta-feira que vem, a gente vai fazer o valor desse 297 para o valor de R$209, assim. É um valor promocional, de uma semana, um valor promocional. Uma semana, num valor promocional, para a gente sentir quem realmente está disposto a seguir com a gente nessa caminhada, sabendo que a gente consegue, dentro das nossas dedicações, a gente tem visto que esse é um valor justo e, tipo, acessível, tanto para quem nos assiste e contempla o que a gente está precisando, né, no momento. Então, a gente vai lançar essa promoção de 209 e depois o nosso carrinho vai fechar na quinta-feira, após o nosso encontro, que é o último encontro online gratuito que a gente vai ter. Aí até meia-noite de quinta-feira a gente vai deixar, né, é o nosso limite que a gente vai ter para a gente saber mesmo quem vai seguir com a gente nessa jornada, porque a gente precisa sentir esse território também. Então, esses são os valores que a gente tem. E se formarem grupos também, a gente pensou assim, poxa, se mais gente se comunicar, compartilhar e falar, compartilhar, a gente está deixando gravado na nossa página de inscrição os nossos encontros, o encontro passado e esse encontro. Então, se você sentir no coração, por exemplo, não, mas eu posso compartilhar, posso chamar mais gente, porque as redes sociais, ela é feita por esse contágio, né? É a teia da vida, né? Quanto mais a gente compartilha, então, se cada uma dessas células aqui, né, conseguir compartilhar com outras células e trazer mais, a gente entendeu que seria legal dar um desconto a mais para quem tem em formato de grupos. Eu sei porque tem gente, às vezes, que é parceiro de profissão, né, de locais de instituição. Então, o preço de grupo para 3 pessoas, né, a gente fez um valor de 297, a gente faria para cada uma dessas pessoas que entrarem para a gente no valor de 179. Então, né, assim, é uma oferta que a gente está dando assim de todo o coração, tirando de dentro, né, Calminha? E assim são os nossos preços. Vocês podem comprar o módulo avulso, que é R$99, que não vai ter desconto e tudo bem, né? Quem às vezes se sentiu contemplado em um só dos módulos e quiser seguir com a gente em um só dos módulos será muito bem-vindo. E o valor dessa semana por 209, e o valor em grupo de 3 pessoas, que deve ser comunicado e a gente vai verificar, né? Cada uma dessas 3 pessoas no valor de 179. E aí a gente fez questão de lançar hoje isso para vocês, mas vai estar nas nossas redes só a partir de amanhã, na landing page, que a gente vai lançar também o link, vai ter o link na nossa bio, que vocês vão clicar e vão entrar na página com todas as informações, valores, horários. Uma pergunta aqui sobre a terça e a quinta, se dá para mudar. Não vai dar para mudar, por causa da disponibilidade dos nossos assessores. Então, a agenda dos assessores não é uma coisa fácil, eles são envolvidos com muitas atividades. E aí, a gente fechou a terça e a quinta, e amanhã a gente vai lançar o horário exato, quando a gente divulgar para todo mundo, tá bem? Então, é isso, acho que a gente... se alguém tiver dúvidas também, quiser perguntar alguma coisa se a gente tiver dúvida, a gente está aqui no chat, olhando quem tem perguntas, o nosso apoio técnico respondendo algumas questões relacionadas a valores, mas vocês sabem que podem mandar e-mail, que vocês têm o e-mail dos Caminhos Naturais, que vocês se inscreveram para estar aqui, então vocês têm esse contato nos próprios directs das nossas redes sociais. Então, a gente está fazendo tudo isso porque acredita realmente no movimento que é possível acontecer aqui. E necessário, né? Possível e necessário. Então, a gente conta com a presença de vocês, de amigos, que nos ajudem a divulgar, porque, de fato, é um processo de mobilização, tá bom? Foi tão bom e tão bonito o nosso encontro, não foi, gente? Não foi? Vamos abrir os microfones aí, fala todo mundo alguma coisa. Abrir todo mundo os microfones. Foi bonito, não foi? Bonito, mas triste. Hã? Falei que foi bonito, mas triste com essa última notícia. Por que, Jean? É por causa da terça com ele. Na terça-feira, menina. Pois é. Vou ter que esperar aí a segunda turma.
Dá uma olhada com carinho, tá bom? Quando a gente lançar aí na landing page com todas as informações para você ver se de fato vai cruzar os horários, dá uma olhada direitinho, tá bom? Não cruza, Kelma, porque eu faço de terça-feira das 19 às 21. Entendi. Tá bem. Existem muitas demandas tem também, algumas né, dificuldades. hoje. Mas alguém assim, quer falar sobre o encontro de hoje? Eu quero gostaria de agradecer. Pode falar. Por favor. Eu vou falar primeiro só para deixar a Evelyn fechar, entendeu? Obrigada. Agradecer a oportunidade, achei incrível. É sempre muito importante a gente conhecer pessoas que lidam com a questão da educação e a natureza, né? E quero agradecer de novo o depoimento, a fala da Evelyn. É muito, muito importante, muito renovadora. E Kelma, muito obrigada sempre, tamo junto. Tamo junto. Laís, muito prazer. Espero nos vermos em outras oportunidades. E é isso, muito obrigada. Um beijo grande. Gente, lindo! Eu quero agradecer também a vocês duas, porque, nossa, muita inspiração, né? Eu vou guardar, assim, essas vivências que vocês trouxeram aqui. E também todo o acolhimento do grupo desde o nosso primeiro encontro. Eu me senti numa roda mesmo, eu consegui trazer esse imaginário de estar nessa roda, de sentir essa energia, de ser acolhida por vocês também. Inclusive, eu até queria pedir que a gente, já que nem todo mundo abre o microfone, assim, né, que a gente consegue falar, que a gente fizesse uma colheita de palavras boas agora, assim, sabe, do nosso curso, assim. Como é que seria essa colheita, assim? A gente vai colher no chat tudo que vocês tiverem para lançar, até mesmo sobre o que a gente falou aqui agora. A gente se abriu, a gente se expõe nessas redes sociais, né? Coloca a nossa carinha aqui. E, né, sobre as partilhas que as meninas trouxeram, sobre, né, tudo que a gente tem sentido aqui, sobre o que o seu corpo está sentindo. Então, vamos fazer uma colheita bem gigante, assim, de falar todo mundo aqui ao mesmo tempo e colocando as palavras. Fiquem bem à vontade, se sintam provocados para falar. Eu posso agradecer enquanto isso? Claro! Eu gostaria de agradecer a todos, Kelma e Laís pelo convite em especial, e a Flávia pela partilha. Dizer que eu tenho os mesmos sentimentos e impressões que ela em relação à escola, e tenho as mesmas preocupações que ela também. Dizer que para mim foi um momento de autocuidado, porque como a gente se dedica muito à pérola, é difícil a gente também ser ouvido muitas vezes, né? Então, para mim foi muito especial esse encontro, me deixou emocionada durante toda a minha fala, alguém estar me ouvindo, né? E me dar essa chance de ser ouvida. E por mais momentos assim, contem comigo. E todas as pessoas que tiverem interesse também de conhecer o nosso quintal, ele vai ficar aberto para vocês também. Eu sei que é muito longe para algumas pessoas, mas venham conhecer o nosso quintal também. Eu já te avisei que eu vou fazer a visita. Tô chegando aí. Vai ser lindo receber vocês, tá? Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada pela partilha. Boa noite. Faz um tour virtual pelo seu quintal. Então, eu queria ter participado direto do quintal, mas a conexão em alguns pontos, ela é meio precária, né? Pela localidade que a gente mora na rodovia. Então, eu preferi ficar mais quieta, mas eu faço questão, é só a gente marcar. À noite também complica, né? Tem alguns lugares que não tem sinal mesmo, a conexão é péssima. Tem uma chuva de palavras lindas que estão saindo aqui. Natureza é vida, emoção, acolhimento, esperança, inspiração, leve, encantamento. Inspiração são várias vezes que se repete. Emoção, conexão, inspiração novamente, atravessamento, gratidão, renovação. Coisa boa, muita coisa boa e vibração boa que a gente termina agora esse encontro. Não tem um sentimento assim de leveza e de coisa boa, de energia boa que tomou conta do nosso corpo. Mesmo diante de tanta coisa que está acontecendo fora, a gente reserva um momento para falar de coisas boas, assim, possíveis de serem realizadas. Então, mais uma vez, muito obrigada e a gente espera
vocês façam a inscrição no próximo encontro na quinta-feira, que continua gratuito. E aí a gente só vai mudar o jeito da inscrição, porque ela não vai ser mais pela bio, vai ter uma outra maneira, a gente vai anunciar amanhã também nas redes sociais, porque a bio já vai se transformar no segundo passo dos caminhos naturais, que é a série paga, tá bom? Aí a gente vai falando para vocês, porque vocês podem, inclusive, ir pedindo para fazer parte da lista de transmissão, que a gente pode disponibilizar por lá o link da transmissão do Zoom da plataforma no próximo encontro, quinta-feira que vem. Tá bom? Tá, Jean? Então, um beijo para todo mundo, muito grande. Um beijo, Gabriela, Evelyn. Um beijo, Islândia, Cristina, Daniele, Sandra, Andressa, Gabriele, Luciana, Simone, tá? Muita gente. Jean, um grande abraço, já é da casa, tá? Já é da casa. A Rafaela, que esteve aqui, saiu um pouquinho mais cedo. E todo mundo, viu? Daiane, um beijo grande. Beijos, obrigada também. Eu me sinto contemplada que você me fala o nome de todo mundo, pessoal. Ela fala por mim também, tá bom? Ela fala, eu falo por ela, eu falo em nome de todos. Adriana, um grande beijo. Viu? Eu acho que foi todo mundo. O Fábio, que esteve aqui também. Tá? Um grande beijo e até o nosso próximo encontro, viu? Fiquem com Deus. Beijos.